Amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. A nossa convidada de hoje é a doutora Patrícia de Mello Sanfelice, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora nacional da Cor de Infância. Nós vamos falar sobre isso, né? Nós estamos no século XXI, gente. E ainda tem trabalho escravo e trabalho infantil. Mas antes disso, antes de falar sobre trabalho escravo e trabalho infantil, que é a tua área de atuação, procuradora, vamos falar um pouquinho da atuação forte, persistente, institucionalmente falando. Já há algum tempo o Ministério Público do Trabalho está atuando muito forte aqui no Rio Grande. Sim, nós temos tido ações muito importantes e com bastante resultado aqui no Rio Grande do Sul em várias das nossas áreas de atuação, né? O Ministério Público do Trabalho é o órgão responsável por garantir a regularidade das relações de trabalho. Dentro desse contexto, nós temos algumas áreas específicas mais prioritárias, áreas temáticas prioritárias da instituição. Por exemplo, o meio ambiente do trabalho, que é um tema no qual temos atuado muito aqui no Rio Grande do Sul já há alguns anos, não é? Temos forças-tarefas relacionadas com frigoríficos, temos forças-tarefas relacionadas com hospitais, temos forças-tarefas relacionadas com a construção civil, que são espaços de trabalho com muitos riscos, muito complexos e que geram muitos óbitos e adoecimentos de trabalhadores. Por isso, demandam a nossa atuação. E com isso temos conseguido resultados importantes na proteção da saúde do trabalhador. Além disso, aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem uma atuação importante no combate à discriminação nas relações de trabalho. Infelizmente, ainda é uma realidade as pessoas não serem contratadas ou sofrerem retaliações ou serem mesmo demitidas por algumas características que lhes são próprias, como gênero, raça, orientação sexual. Nós ainda temos isso muito presente na nossa religião. Ou não ter religião. Ou não ter, claro, que são características que nunca poderiam determinar nada no vínculo de emprego e por vezes são utilizadas como critérios determinantes. Então temos atuado fortemente nesse aspecto também. O que também tem gerado muita atuação do Ministério Público do Trabalho são as demandas relacionadas com fraudes às relações de trabalho, especialmente diante da reforma trabalhista. Então, a nossa coordenadoria de atuação contra fraudes, ela também é uma coordenadoria muito pujante. E isso não é apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né? Temos um enfrentamento articulado dessas questões no Brasil. Essa é a função dessas coordenadorias, da qual a Cor de Infância é uma. Século XXI, trabalho escravo. Como entender isso? E daí a gente acha, como a gente achava alguns anos atrás que não tinha corrupção no Rio Grande do Sul, né? A gente achava que não tinha trabalho escravo nem trabalho infantil no Rio Grande do Sul. Mas tem. Qual é? Primeiro trabalho escravo, depois entramos na tua área de especialização. Quais são as ações e o que identifica assim, olha, isso aqui é trabalho escravo? Bom, o trabalho em condições análogas à de escravo, infelizmente ainda é algo presente na nossa realidade. Muitas vezes as pessoas pensam que é algo que acontece apenas no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Eu também achava. Não, mas infelizmente nós já tivemos várias situações em que se identificou esse trabalho análogo ao de escravo aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Então é algo que está disseminado no Brasil e se caracteriza por de algum modo retirar a liberdade do trabalhador, como por exemplo retendo sua documentação ou lhe fazendo devedor do que ele recebe a título de alimentação para exercer o trabalho. Ele já entra, começa a trabalhar e já está devendo para dormir, para comer. Exatamente. E também se coloca nesse mesmo contexto aquele que é encontrado em condições degradantes de trabalho, né? Por exemplo, bebendo água inapropriada, comendo comida inapropriada, estando em condições de alojamento inapropriados. Então, temos esse contexto aí que configura o trabalho em condições análogas à escravidão e essa também é uma esfera de atuação muito importante no Ministério Público do Trabalho. Patrícia, vamos lá. Aquela dor que a gente achava que não tinha aqui no Rio Grande do Sul, mas eu já acompanho há anos o trabalho do Ministério Público do Trabalho aqui no RS.
Meu amigo Flávio Portela, lá trabalha com vocês, lá sempre me mantendo informado das ações que vocês estão fazendo. E essa questão do trabalho infantil me choca muito ver que século XXI, no Rio Grande do Sul, onde a gente achava que não tinha corrupção, não tinha trabalho escravo, nós também temos ainda trabalhos degradantes e até similares à escravidão com crianças. Exatamente. O Rio Grande do Sul é um estado onde o trabalho infantil está presente de forma muito impactante, e o que nos causa uma preocupação ainda maior é que ele tem uma espécie de aval da sociedade, como se para algumas crianças e adolescentes ou trabalha ou vai estar praticando delito, ou trabalha ou vai estar na rua, ou trabalha ou vai estar criando problema. Como se para algumas crianças não houvesse uma terceira alternativa, que para todas as outras crianças há, que é a escola, que é a família. E até a escola de turno integral, né, doutora? Exatamente. Então a gente tem trabalhado muito na tentativa de fazer com que as pessoas percebam que o trabalho infantil é combatido porque produz muitos riscos, muitos problemas para a pessoa que é colocada nessa condição. Então, uma criança que trabalha, um adolescente que trabalha antes da hora, está sujeito, por exemplo, a adoecimentos que só serão percebidos no futuro, mas eles são pessoas em formação, inclusive fisicamente. A coluna está em formação, a percepção visual está em formação, a própria pele está em formação. Então, eles não têm a mesma capacidade de reagir a certos riscos que são próprios do ambiente de trabalho como um adulto. Eles vão ter uma reação diferente, por exemplo, se expostos a agrotóxicos. E, infelizmente, no âmbito rural, nós encontramos muitas crianças trabalhando. E elas estão muito mais sujeitas aos malefícios dos agrotóxicos, porque elas vão absorver isso com uma força maior. Por exemplo, se nós colocarmos uma criança ou um adolescente a trabalhar em condições ergonomicamente inadequadas, ou em qualquer trabalho que eles vão eventualmente exercer, em pé, sentados, eles vão estar colocando a sua coluna, que está em formação, numa condição de exigência que ela não está preparada para receber. Se nós colocarmos uma criança e um adolescente para trabalhar com máquinas, nós estamos potencializando o acidente, porque eles não conseguem ter a percepção visual plena, que só se alcança aos 18 anos. Então, nós temos diversos aspectos físicos a considerar para dizer que a criança e o adolescente não podem trabalhar. E há também as questões psicológicas, porque uma criança e um adolescente que são colocados nessa condição, eles assumem responsabilidades que não são suas. E isso vai gerar baixa autoestima, isso vai fazer com que eles tenham dificuldade na escola, e tendo dificuldade na escola, muito provável que abandonem a escola, e com isso percam aquilo que é próprio da infância, a capacidade e o direito de se desenvolverem suas habilidades, de brincar, que é algo fundamental na construção de várias características da pessoa que são fundamentais para a nossa vida, como a empatia, como o lúdico, como a criatividade, como a capacidade de imaginar. Tudo isso está vinculado ao que é ser criança, que é brincar, ter a oportunidade de descobrir o mundo, ter a oportunidade de ter lazer, de ter a oportunidade de estudar. Uma criança que trabalha, ela perde todas essas oportunidades. E nós não podemos achar isso natural, porque nós estamos roubando dessa criança o direito de ser criança. Por isso nós insistimos muito e temos procurado refletir junto à sociedade sobre por que o trabalho infantil é proibido. Não é apenas porque está na lei. Está na lei porque tem consequências muito sérias e muito severas. E é um investimento, né? Doutora, eu tenho... não vamos falar nomes, que nessa época não pode dizer isso aí, mas eu acho que fora da educação não tem salvação. Educação, ensino, dar condições do jovem mudar, os presídios estariam vazios hoje. Eu tenho convicção disso aí. Se nós tivéssemos um melhor tratamento... Olha, os 2 últimos anos que eu fiz do 2º grau era turno integral, era de manhã e de tarde. E isto faz 40 e poucos anos atrás. Já tinha turno integral, era uma escola particular, eu fui filho de professora, nós tínhamos parte de bolsa, legal. Estudei no Colégio Rosário, tá? Se eu posso dizer, tá?
E tinha turno integral já no primeiro, segundo e terceiro ano científico, era de manhã e de tarde que se estudava. Eles faziam um trabalho muito grande em cima do jovem e do adolescente. Tinha o curso profissionalizante, geralmente de tarde também no turno contrário que tu estudava, tinha educação física, mas tinha uma série de coisas que eu fiz e eu acho muito legal. E eu acho que se a gente investisse mais no primeiro grau, que é uma responsabilidade das prefeituras, né? Mais no segundo grau, para reter também esse já adolescente, que ele fica adolescente mais cedo hoje, né? Dando atividade para ele, não é dando trabalho, gente, é dando atividade, oferecendo alguma coisa, coisas lúdicas, atividades que ele pode fazer. Ele pode colaborar na escola, aprender até ofícios, ele pode aprender nas escolas. Sim, nós temos uma figura muito importante, inclusive, que é um instrumento fundamental de combate ao trabalho infantil, que é a aprendizagem profissional, que é a única forma de trabalho que se admite para a pessoa entre 14 e 16 anos. No Brasil, o trabalho é proibido antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz. A aprendizagem, ela tem uma série de vantagens, porque ela associa a educação ao aprendizado de um ofício. E esse aprendizado com o objetivo de desenvolver uma profissão. Não apenas aprender uma atividade, mas aprender realmente a ser um cidadão. A aprendizagem, ela coloca vários aspectos de cidadania nos seus currículos. E nós temos uma obrigação das empresas de cumprirem cotas de aprendizagem. Está previsto na CLT que as empresas têm que cumprir um determinado percentual a partir do número de empregados. Se nós tivéssemos um cumprimento maior das cotas de aprendizagem, nós certamente teríamos maiores opções, mais alternativas para os nossos adolescentes e jovens, que muitas vezes se veem sem alternativa, justamente pela inexistência dessa escola em turno integral, pela inexistência de um estímulo maior à educação. A aprendizagem profissional acolheria esses jovens e daria a eles a oportunidade de um futuro diferente. Então, a gente precisa divulgar também o quanto a aprendizagem é importante e o quanto ela poderia ser mais proveitosa se nós tivéssemos uma ocupação maior das vagas que de fato já existem. Nós temos no Brasil quase 1 milhão de vagas de aprendizes. Mais da metade está ociosa. Doutora Patrícia, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.